Você já se sentiu paralisado diante de tarefas importantes, incapaz de avançar porque a dúvida e o medo de errar se sobrepõem à sua vontade de agir? Já se pegou adiando compromissos, deixando para amanhã o que poderia fazer agora, e depois se perguntando por que seus objetivos parecem sempre escapar, mesmo quando você sabe que tem o potencial para realizá-los? Imagine, por um breve instante, se você pudesse romper esse ciclo de inércia, assumir o controle de suas atitudes e transformar cada momento de hesitação num impulso para o sucesso, vivendo com a clareza e a eficácia dos maiores sábios da antiguidade. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na técnica estoica para acabar com a procrastinação de uma vez por todas, revelando 12 segredos práticos e transformadores que o ajudarão a abandonar a paralisia, a cultivar uma mentalidade de ação consciente e a trilhar um caminho de realizações sem se deixar atrapalhar pelas dúvidas e medos que tanto o limitam. Mas, antes de entrarmos de cabeça nesse conteúdo transformador, quero fazer um convite especial. Se você deseja assumir o controle total da sua mente, eliminar os hábitos que o paralisam e construir uma vida pautada na ação, na disciplina e no autoconhecimento, inscreva-se agora mesmo neste canal, ative as notificações para não perder nenhuma dica exclusiva, deixe seu like e compartilhe nos comentários quais são os maiores desafios que você enfrenta para vencer a procrastinação. E por que você acha que ela tem sido um obstáculo na sua vida? Sua participação é fundamental para que possamos juntos construir uma comunidade de aprendizado e evolução fundamentada na rica tradição dos antigos filósofos, espalhando conhecimento, na nossa capacidade de comandar a própria mente. Para os estoicos, as dificuldades e os obstáculos nunca foram encarados como infortúnios, mas sim como oportunidades de aprendizado e de crescimento. Eles ensinavam que a procrastinação não é uma falha no caráter, mas uma reação adquirida, fruto de uma mente que se alimenta de incertezas e medos, que se apega a crenças limitantes e que, muitas vezes, vê o futuro com pavor em vez de com expectativa. A verdade estoica é que, embora o mundo esteja repleto de imprevistos, nosso foco deve estar em como reagimos a eles, mantendo sempre a luz da razão para guiar nossas ações. O primeiro passo para erradicar a procrastinação é desenvolver um profundo autoconhecimento. Muitos de nós passamos anos adiando decisões e oportunidades porque tememos o fracasso ou porque não sabemos exatamente quais são nossos verdadeiros valores. Os estoicos sugeriam a prática constante da introspecção, seja através da meditação, da escrita reflexiva ou de longos períodos de silêncio, como forma de entender e mapear os padrões internos que nos fazem hesitar. Quando você mergulha no oceano do autoconhecimento, começa a perceber que muitas das barreiras que o impedem de agir são, na verdade, criações da sua própria mente. Essas barreiras, que muitas vezes se apresentam como possíveis falhas ou a ameaça do fracasso, podem ser desmanteladas se você entender que elas não são verdades absolutas, mas sim meros pensamentos distorcidos que podem ser corrigidos com disciplina e raciocínio. Ao identificar esses padrões mentais, você ganha a capacidade de reprogramar sua resposta emocional e transformar a procrastinação em ação. Essa prática de autoconhecimento é contínua e exige compromisso, mas os resultados se refletem em uma mentalidade mais forte que o impulsiona a agir com convicção e segurança. Em seguida, o domínio sobre as próprias emoções é fundamental para quem deseja acabar com a procrastinação. Quando uma tarefa importante se aproxima e o medo do fracasso começa a sabotar sua motivação, a reação imediata pode ser o adiamento. No entanto, os antigos estoicos nos ensinaram que as emoções não devem comandar nossas ações. Elas são apenas mensageiras que nos informam, mas não definem o nosso destino. Ao aprender a controlar os impulsos, por meio de técnicas como a respiração consciente e a prática do mindfulness, você se torna capaz de reconhecer que o medo e a ansiedade são passageiros e que, a qualquer momento, pode tomar as rédeas da situação. Esse domínio emocional
permite que você converta o pavor do desconhecido em um estímulo para a ação, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Ao desenvolver essa habilidade, cada decisão que antes era sufocada pelo medo passa a ser tomada com uma clareza que vem do conhecimento de que o verdadeiro risco não está na ação, mas na inércia. Manter o foco no presente é o terceiro princípio que os estoicos defendiam como essencial para agir. O passado e o futuro são em grande parte construções da nossa imaginação, e quando nos concentramos demais em memórias de fracassos ou em previsões de problemas, nos perdemos no turbilhão da incerteza. O único momento que verdadeiramente importa é o presente, o agora, onde suas escolhas ganham forma e suas ações constroem o seu futuro. Ao praticar a atenção plena, você aprende a ancorar sua mente no presente, eliminando as distrações e os pensamentos que alimentam a procrastinação. Essa concentração permite que você se dedique completamente à tarefa em mãos, sem se deixar atrapalhar por arrependimentos ou projeções que só obstruem o caminho para o sucesso. É nesse foco completo sobre o aqui e agora que reside a chave para transformar a procrastinação em produtividade, pois você passa a ver cada momento como uma oportunidade única de agir e progredir. Além disso, aprender a aceitar a realidade é um dos segredos mais libertadores dos estoicos. Muitas vezes a procrastinação nasce da nossa luta interna contra o que não podemos mudar e da frustração decorrente da tentativa incessante de impor um padrão ideal às situações. A aceitação da realidade, conforme ensinada pelos antigos, não significa se resignar àquilo que é ruim, mas sim reconhecer de forma honesta que há aspectos externos que estão fora do nosso controle. Ao aceitar essas limitações, você redireciona sua energia para aquilo que pode ser transformado, especialmente suas próprias atitudes. Essa postura de aceitação não só alivia a ansiedade e os medos que paralisam a ação, mas também fortalece sua capacidade de reagir de forma proporcional, transformando cada desafio num passo a mais na direção de uma vida mais consciente e realizada. Criar uma rotina disciplinada é o quinto segredo nesta técnica. Para os estoicos, a disciplina não era apenas um conceito abstrato, mas sim a ponte que liga nossos desejos às nossas ações. Estabelecer uma rotina diária estruturada, na qual você defina horários para suas atividades, para a meditação, para a leitura e para o planejamento das suas metas, cria uma base sólida que previne a dispersão da mente e elimina o espaço onde a procrastinação normalmente se instala. Essa consistência no dia a dia transforma as boas intenções em ações concretas, pois, ao criar hábitos produtivos, você estabelece um ciclo virtuoso de eficiência que o impulsiona a avançar sem hesitar. A autodisciplina prática é fundamental para transformar pensamentos em ações e eliminar o hábito de adiar. Muitas vezes, a procrastinação é apenas a manifestação de um medo interno de enfrentar desafios ou a existência de crenças limitantes que nos fazem duvidar de nossas próprias capacidades. Ao desenvolver a autodisciplina, você se torna capaz de seguir seu planejamento mesmo quando a motivação está em baixa, reagindo com rapidez e eficácia às demandas do dia a dia. Essa disciplina se constrói com pequenas ações repetidas, como acordar cedo para começar o dia com um propósito, cumprir todas as tarefas estabelecidas e, acima de tudo, não ceder aos impulsos que o levam a reclamar ou a adiar as coisas. Cada vez que você escolhe agir de forma decisiva, reafirma sua força interna e derruba as barreiras que a procrastinação ergue, transformando sua vida num caminho de constantes realizações. Valorizar o tempo é outra lição essencial que os estoicos nos deixaram e que se mostrou decisiva para combater a procrastinação. O tempo, segundo eles, é o recurso mais precioso que possuímos, e cada minuto perdido com dúvidas e lamentações é um minuto que não poderá ser recuperado. Ao se comprometer a administrar seu tempo com rigor, definindo prioridades e eliminando distrações, você cria um ambiente no qual cada segundo é investido na construção do seu futuro.
Essa percepção faz com que a procrastinação se transforme num inimigo que deve ser combatido com eficiência, pois você passa a enxergar que cada momento bem aproveitado fortalece sua caminhada rumo aos seus objetivos. A prática da meditação e do mindfulness reforça todos esses princípios, atuando como um alicerce para a transformação da mente. Dedicar alguns minutos por dia para se sentar em silêncio, respirar profundamente e observar seus pensamentos sem se apegá-los é uma prática que, com o tempo, se torna indispensável. Essa conexão com o interior permite que você recupere o equilíbrio mais rapidamente, identificando quando a procrastinação está prestes a tomar conta e reagindo de forma consciente para evadir tal armadilha. Com uma mente treinada para permanecer no presente e para responder com razão, você se torna extremamente apto a transformar cada obstáculo em uma oportunidade para a ação, eliminando o ciclo de adiar e lamentar. Assumir total responsabilidade pelas suas escolhas é um dos segredos mais empoderadores dessa técnica estoica. Muitas vezes, a procrastinação e os pensamentos autodepreciativos crescem quando você se vê impotente diante das circunstâncias, culpando fatores externos pelos seus atrasos e decisões. Porém, ao aceitar que o controle do seu destino está inteiramente em suas mãos, você se liberta para agir com convicção e para transformar cada decisão em um passo firme rumo à realização pessoal. Essa autorresponsabilização modifica profundamente a sua postura, pois você passa a entender que reclamar não é o mesmo que agir e que o verdadeiro poder de transformar sua vida está na determinação de tomar as rédeas de cada situação, sem se deixar abater pelas dificuldades. A autocrítica construtiva é outro ingrediente indispensável para abandonar o hábito de reclamar e procrastinar. Em vez de se punir ou se martirizar pelos erros cometidos, é fundamental que você aprenda a olhar para cada situação com um olhar de aprendizado, identificando o que pode ser melhorado sem se deixar consumir por sentimentos negativos. Ao praticar essa autocrítica de forma saudável, você transforma as falhas em oportunidades de aperfeiçoamento, fortalecendo sua habilidade de tomar decisões cada vez mais acertadas. Essa prática de avaliação interna, feita com equilíbrio e sem exageros, cria um ciclo virtuoso de progresso, onde cada erro se torna um degrau para o seu crescimento e cada acerto um incentivo para seguir em frente. Celebrar as pequenas vitórias é um dos segredos que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto tremendo na capacidade de superar a procrastinação. Quando você se dedica a reconhecer cada conquista, por menor que seja terminar uma tarefa, cumprir uma meta ou simplesmente enfrentar o dia com coragem, você cria um ambiente interno repleto de positividade. Essa celebração constante reforça a sua autoconfiança e transforma a sua visão sobre o progressado, mostrando que cada esforço vale a pena e que cada pequeno sucesso construído com disciplina é um passo a mais na direção de um futuro brilhante. Essa prática de gratidão e reconhecimento substitui as reclamações e os pensamentos negativos por uma energia propulsora, que o impulsiona a continuar avançando, independentemente das pequenas adversidades do dia a dia. A independência emocional é outro pilar fundamental nessa técnica estoica. Quando você aprende a se sentir completo por si só, sem depender da validação dos outros ou das circunstâncias externas, você se torna imune à influência de opiniões alheias e a críticas superficiais. Essa autonomia emocional transforma a forma como você encara a vida, permitindo que cada decisão seja tomada com base na sua própria verdade e não nas expectativas ou nos julgamentos dos demais. Essa postura de independência não só o protege das armadilhas da procrastinação, mas também gera uma autoconfiança que o impulsiona a agir com convicção, reforçando a ideia de que ninguém é superior a você, porque o verdadeiro valor reside no seu conhecimento interno e na sua capacidade de se superar a cada dia. O compromisso inabalável com o aprendizado contínuo é, sem dúvida, um dos segredos mais poderosos
que os estoicos nos deixaram. Eles viam o conhecimento como a chave final para a verdadeira liberdade e para a transformação pessoal. Ao se comprometer a aprender algo novo todos os dias, seja através da leitura de livros inspiradores, do estudo dos ensinamentos filosóficos ou mesmo da reflexão sobre suas próprias experiências, você amplia seu horizonte de possibilidades e fortalece sua capacidade de tomar decisões com base no que realmente importa. Esse compromisso com o autodesenvolvimento cria uma mentalidade de constante evolução, onde os erros se transformam em lições valiosas e cada desafio é encarado como uma oportunidade de aprimorar suas habilidades. Quando o aprendizado se torna parte integrante da sua vida, a procrastinação perde seu poder, pois cada decisão se torna embasada em conhecimento sólido e em uma visão clara do futuro que deseja construir. A visualização dos seus objetivos e a prática do pensamento positivo também desempenham papéis decisivos para combater a procrastinação. Reservar alguns minutos do seu dia para imaginar o sucesso, visualizar as metas sendo alcançadas e se ver superando obstáculos com maestria, prepara sua mente para agir com confiança e sem hesitação. Essa técnica de visualização cria uma sensação de otimismo que altera a forma como você enxerga cada situação, fazendo com que as dificuldades se tornem desafios a serem superados e não justificativas para adiar a ação. O pensamento positivo, cultivado diariamente através de afirmações e de uma mudança no foco mental, substitui as reclamações por uma energia motivadora que o impulsiona a transformar cada momento em um passo decisivo rumo à realização dos seus sonhos. A assertividade na comunicação é outro aspecto que não pode ser negligenciado. Muitas vezes, a procrastinação se instala quando não conseguimos expressar claramente nossas ideias, sentimentos e limitações, gerando um ambiente de confusão que nos impede de agir. Ao adotar uma comunicação assertiva, você se coloca de forma clara e respeitosa, estabelecendo diálogos que contribuem para a resolução de conflitos e para a definição de metas. Essa habilidade de se expressar com firmeza e clareza torna cada interação mais produtiva, eliminando mal-entendidos e abrindo caminho para que suas ações sejam refletidas de forma eficaz no mundo ao seu redor. Estabelecer limites saudáveis é outro elemento essencial para que você possa se livrar do hábito de reclamar e procrastinar. Muitas vezes, a incapacidade de dizer não e de definir o que realmente importa em suas relações pessoais e profissionais gera um acúmulo de tarefas e demandas que o sobrecarregam, alimentando a insatisfação e a inércia. Ao definir limites claros, você cria um espaço onde sua energia é preservada e direcionada apenas para o que agrega valor à sua vida, e não para as pequenas irritações que, no fundo, não merecem sua atenção. Esses limites são um ato de amor próprio e de respeito pela sua própria saúde mental, permitindo que você se concentre no que é essencial e que transforme cada dia em uma oportunidade para progredir de forma consistente. O compromisso com a evolução pessoal e o desenvolvimento contínuo se apresenta como um dos segredos mais importantes da técnica estoica para acabar com a procrastinação. Investir constantemente em si mesmo, através de estudos, cursos, troca de experiências ou da simples reflexão sobre os próprios comportamentos, amplia sua visão e fortalece sua autoconfiança, fazendo com que cada decisão seja tomada com base na sabedoria acumulada ao longo do tempo. Esse compromisso com o aprimoramento cria uma mentalidade de crescimento, onde cada desafio deixa de ser um obstáculo e passa a ser um degrau para o sucesso pessoal. Ao perceber que a evolução é um caminho sem fim, você se torna menos suscetível a se prender nos medos e nas dúvidas que alimentam a procrastinação, e mais apto a agir com segurança e clareza, sabendo que cada ação, mesmo que pequena, é um passo fundamental na construção do seu futuro. A visualização de um futuro promissor, combinada com o cultivo do pensamento positivo, é um dos segredos mais inspiradores dessa técnica. Ao reservar alguns momentos do seu dia para imaginar seus objetivos sendo concretizados,
para visualizar seus desafios sendo superados e para se ver alcançando o sucesso, você ativa em sua mente um estado de otimismo que transforma a procrastinação em uma motivação constante. Essa prática não apenas reforça sua confiança, mas também o prepara para agir de forma eficaz diante das adversidades. Quando a sua mente está acostumada a se projetar num futuro de realizações, cada obstáculo se torna um simples desafio e cada dificuldade uma oportunidade para aplicar os conhecimentos que você adquiriu ao longo do caminho. A prática da comunicação assertiva, aliada ao estabelecimento de limites, reforça sua capacidade de transformar queixas em ações efetivas. Quando você se comunica de maneira clara, expressando suas necessidades e definindo seus parâmetros sem hesitar, você cria um ambiente de respeito mútuo e de colaboração que minimiza as distrações e as reclamações. Essa habilidade de se posicionar com firmeza e sem se deixar afetar pelas influências externas garante que cada interação seja produtiva e que o foco permaneça em construir uma realidade alinhada com seus valores. Ao dominar essa forma de diálogo, você demonstra que é capaz de responder ao mundo com a confiança de quem sabe o seu valor e não se deixa abater pelos detalhes triviais. Por fim, o compromisso inabalável com a ação é o último e talvez o mais poderoso dos segredos. A verdadeira transformação acontece quando você finalmente decide tomar as rédeas do seu destino e agir com determinação, sem se deixar paralisar por reclamações ou medos infundados. Essa postura de ação contínua é a culminação de todos os ensinamentos estoicos que falamos. Ela representa a convergência do autoconhecimento, da disciplina, do foco e da autonomia emocional. Cada decisão tomada com essa mentalidade é um passo firme rumo a uma vida de conquistas, onde os desafios se transformam em oportunidades de se afirmar, e cada obstáculo é encarado com a convicção de que você é, de fato, o autor da sua própria história. Quando você adota essa mentalidade, a procrastinação se dissipa e você passa a viver uma realidade na qual a felicidade e o sucesso não são meros objetivos, mas sim o resultado natural de uma vida vivida com propósito, ação e clareza. Ao integrar todos esses 16 segredos, que englobam o autoconhecimento profundo, o domínio emocional, o foco absoluto no presente, a aceitação da realidade, a criação de uma rotina disciplinada, a autodisciplina prática, a valorização do tempo, a prática de meditação e mindfulness, a autorresponsabilização, a autocrítica construtiva, a celebração das pequenas vitórias, a independência emocional, o compromisso com a evolução pessoal, a visualização positiva, o pensamento positivo, a comunicação assertiva e o estabelecimento de limites saudáveis. Você constrói uma técnica estoica robusta para acabar com a procrastinação de uma vez por todas. Essa abordagem transforma a maneira como você encara cada dia, substituindo as queixas e as dúvidas pela certeza de que toda ação proativa é um passo rumo à realização dos seus maiores sonhos. Ao adotar essa técnica, você se torna um verdadeiro mestre do seu tempo, capaz de filtrar as distrações e direcionar sua energia para o que realmente importa, criando uma vida onde a inércia é substituída pela ação consciente e onde o autoconhecimento se torna a base para cada decisão tomada, com precisão e clareza. Imagine a satisfação de acordar todas as manhãs com uma mente que não se perde em lamentações, mas que está sempre focada em construir um futuro brilhante. Imagine viver uma rotina tão bem estruturada que cada momento seja valorizado e cada oportunidade seja aproveitada ao máximo, sem que a procrastinação roube seu potencial. Essa é a essência da técnica dos estoicos para acabar com a procrastinação. Uma jornada de autotransformação que o liberta do ciclo das desculpas e o coloca no caminho da realização plena. Quando você finalmente se liberta das amarras da inércia e adota uma postura de ação contínua, descobre que o sucesso não é um destino distante, mas uma série de pequenos passos diários, cada um contribuindo para a construção de uma vida repleta de significado, produtividade e, acima de tudo, satisfação interior.
Essa transformação começa quando você decide que se importar menos com as distrações e queixas insignificantes é a chave para liberar sua mente e suas energias para aquilo que realmente faz a diferença. Ao aceitar que os obstáculos são naturais e que cada desafio é uma oportunidade para se aprimorar, você se coloca em uma posição de força e de clareza, onde o medo de errar ou de falhar é substituído por uma determinação inquebrantável de progredir. Essa mentalidade baseada nos ensinamentos estoicos não apenas elimina a procrastinação, como também o capacita a viver cada dia com propósito, a agir com segurança e a transformar cada decisão em um marco de autoconfiança e de sucesso. Quando você passa a aplicar essa técnica, cada ação se torna um reflexo do seu compromisso com a excelência pessoal. Você aprende a apreciar cada segundo como uma oportunidade única de aprimorar sua vida e de se aproximar dos seus objetivos, e as reclamações e os medos que antes o paralisavam se transformam em lembranças distantes de um passado que não define mais o seu futuro. Essa abordagem transforma seu cotidiano num fluxo contínuo de realizações, onde a paixão, a clareza e a determinação são as forças motrizes para a sua evolução. Portanto, se você está cansado de adiar seus sonhos ou de se perder em lamentações que não trazem nenhum progresso, comece hoje mesmo a adotar essa técnica estoica para acabar com a procrastinação de uma vez por todas. Lembre-se de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E cada pequeno hábito de autoconhecimento e de ação consciente é um investimento inestimável no seu futuro. Ao integrar esses segredos em sua rotina, você se torna o autor da sua própria história, capaz de viver com a certeza de que cada decisão, tomada com base na razão, o aproxima mais da realização dos seus maiores sonhos. Essa é a única verdade que os grandes sábios estoicos guardaram como um tesouro. A felicidade e o sucesso não dependem da ausência de desafios, mas da capacidade de enfrentar cada um deles com coragem, disciplina e uma mente inabalável. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem transformadora. Se você se sentiu inspirado e acredita que a técnica estoica para acabar com a procrastinação de uma vez por todas pode realmente revolucionar a forma como você vive e toma decisões, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários quais desses segredos mais ressoaram com você ou como você planeja integrá-los à sua rotina diária. Sua participação é fundamental para que possamos juntos construir uma comunidade de aprendizado e evolução pautada na sabedoria dos antigos e na busca incessante por uma vida mais consciente, equilibrada e plena. Que cada novo dia seja uma oportunidade para você se afirmar, transformar a procrastinação em ação e trilhar um caminho repleto de conquistas, paz interior e autoconfiança. Muito obrigado por assistir e que a sabedoria dos estoicos ilumine cada passo do seu caminho rumo à verdadeira liberdade, ao autoconhecimento e à excelência pessoal.